Queridos irmãos, amigos, ouvintes que têm me acompanhado nas redes sociais, gostaria de deixar uma reflexão sobre duas coisas, duas palavras. Primeira, sobre ciclos e segunda, sobre frustrações. Às vezes, sobre ciclos, nós temos que respeitar os ciclos que a vida nos oferece, os tempos, vamos melhor dizer assim, os tempos. Às vezes, nós passamos um tempo lá atrás que deixou nós felizes, um tempo bom que nós passamos, e às vezes nós queremos reviver esse momento. E aí, ao mesmo tempo, eu diria para você um conselho, que aquilo que ficou lá atrás, não tente reviver, porque aquele passado que você viveu lá foi uma coisa que passou, ele não volta mais. E se você tentar reviver, voltar lá no passado, as coisas mudaram, não tem como. Foi um momento, por isso que nós devemos viver o hoje, porque o amanhã não nos pertence. E o ontem ficou para trás. Temos que viver o hoje, viver com intensidade o dia de hoje, o momento presente que você está vivendo. Nós devemos viver esse momento com toda a intensidade, aproveitar o melhor desse momento. Porque amanhã nós vamos querer voltar nesse momento e não vamos conseguir, não vai ser a mesma coisa. E muitas das vezes você vai num determinado lugar, ou na casa de uma família, em um outro estado, ou em outro país, e às vezes você viveu um momento bom e você quer voltar lá para reviver aquele momento. Mas pode ter certeza, se você voltar no mesmo lugar, na mesma casa, na mesma praça, no mesmo bairro, não vai ser a mesma coisa. Aquele tempo passou, aquele ciclo, daquele tempo ficou lá atrás, não tem como você reviver, as coisas não tem como, já passou, agora é um outro tempo. Então você não vai reviver o mesmo momento que você viveu, aquele momento de prazer, vai ser diferente. Então nós temos que respeitar o ciclo. E aí eu vou falar agora sobre frustrações. O que acontece? Às vezes você quer voltar ao tempo, voltar a um ciclo bom que você teve lá atrás, e se você até tentar voltar, você vai ver que as coisas mudaram. Não é mais o jeito que você pensava que era, não é mais aquele jeito. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ficar frustrado. Vai sofrer uma frustração, porque você imaginava, eu vou chegar lá e vai ser desse jeito, porque foi muito bom quando eu estive lá, ou quando eu estive aqui. E aí você tenta voltar e vai lá, e aí não é nada daquilo que você imaginava, aí você sofre o quê? Uma frustração. Então, por que eu queria falar sobre isso? Que na vida nós temos que respeitar o ciclo que ela nos oferece. O ciclo de vida que ela nos oferece, o tempo, o ontem, o hoje e o amanhã. O amanhã não nos pertence. Você pode até se programar para ter um amanhã melhor. Ok, beleza. O momento presente você está vivendo, tem que aproveitar. Agora, o passado, aquele ciclo que você passou lá atrás, não tem como voltar. E é interessante porque eu falando sobre isso, É lógico que se nós for citar na Bíblia, tem tantas coisas que falam sobre o tempo. Eclesiastes capítulo 3 fala que tudo tem o seu tempo determinado, E o tempo ele é composto de três coisas, passado, presente e futuro. Por isso que há um tempo determinado para tudo, temos que viver da melhor forma. Mas por falar de ciclo de vida ou ciclo de tempos e de frustrações, eu gostaria de falar de uma história chamada de Davi. Davi, ele viveu um momento bom em Belém, um momento bom que foi muito bom para ele, que ele viveu. Mas lá na frente, no futuro, a Bíblia disse que ele estava fugindo, Ele estava fugindo, porque Saul o procurava. E nesse tempo que ele estava passando um momento difícil, ele lembrou de quando ele estava em Belém, das águas de Belém que ele queria beber, que ele bebia. Foi um tempo bom que ele vivia. E ele, jogando conversa fora com os soldados ali, com os valentes que ele tinha, ele deixou escapar, ele conversando, como nós conversamos no dia a dia com amigos. Ele falou assim: mas quem me dera se eu pudesse beber das águas lá de Belém, que águas boas. Ele tinha uma boa lembrança e ele queria voltar lá, dá a entender que ele queria voltar lá para
reviver aquele momento bom que ele teve lá em Belém. E aí o que me chama a atenção, que os seus valentes, os soldados que estavam ao seu redor, era muito devoto, vamos dizer assim, a Davi, que sem Davi pedir, a Bíblia disse que 3 deles foram até Belém. E a Bíblia disse que quando eles chegaram em Belém, estava em guerra. E eles conseguiram driblar ali os inimigos e chegar até o poço de Belém, que era a água que Davi queria beber, e conseguiram pegar a água e trouxeram até Davi. E quando trouxeram a água a Davi, eles pensavam que isso ia deixar Davi alegre, porque era o que mais ele queria voltar ao templo e beber das águas lá de Belém. Mas quando Davi teve a oportunidade de voltar ao templo, já não era mais o mesmo tempo. Ele é como se fosse uma frustração, porque quando ele teve a oportunidade de voltar e beber as águas de Belém, só que já não era mais o mesmo tempo. Por quê? Belém estava em guerra, os inimigos estavam tudo em guerra contra ele, então como que ele ia beber? Como que ele ia beber água, sendo que estava tendo guerra em Belém? Então ele ficou meio que frustrado. Não foi a mesma coisa. Lá atrás ele bebeu porque estava em paz, não tinha guerra, não tinha nada. Mas agora era uma outra situação no tempo presente que ele estava vivendo, estava em guerra, e ele falou de maneira nenhuma: eu vou beber desta água. Desejei muito. Eu vou até dizer com as minhas palavras, talvez ele fosse assim: não, eu desejei muito beber dessa água, mas como eu vou beber dessa água sabendo que os meus soldados, os soldados de Israel estão lá guerreando de forma alguma? O que eu vou fazer? Eu vou jogar essa água no chão e oferecer ao Senhor. Ele fez um ato muito maravilhoso. O que ele quis dizer, no meu modo de pensar, a água que ele mais queria beber, ele jogou ao chão oferecendo em oferta ao Senhor nos dias presentes. É como se você tivesse ou quisesse viver um tempo bom que você tinha lá atrás, um tempo maravilhoso, um ciclo de vida que você tinha, que era uma bênção, um tempo bom. Resumindo, você queria viver esse tempo e hoje você não consegue porque ficou lá atrás. Já que você não consegue, então faça igualmente Davi, ofereça ao Senhor. De que forma? Senhor, eu passei uns momentos bons lá atrás, só que hoje estou desta forma. Então eu ofereço ao Senhor essa dificuldade que eu estou tendo hoje, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, sei lá o que está passando com você. Faça como? Oferte e entregue ao Senhor. Porque se você tentar voltar ao passado, ao tempo bom que você passou, ele não vai ser o mesmo. Vai ser diferente, as coisas mudaram, é uma outra situação, é uma outra história, enfim, é um outro ciclo de vida diferente. Então, o que você faz então? Ofereça ao Senhor essa vontade que você tem de voltar ao tempo, de viver aquele tempo bom, e você não está conseguindo viver, então oferece em sacrifício. Como assim? Apresente ao Senhor e fala: Deus, tive um tempo bom, mas hoje, no tempo presente está desse jeito. E se continuar do jeito que está, no futuro vai ficar pior. Então antes que o futuro chegue e fique pior essa situação entre o passado e o futuro, e você viver no presente, apresente agora ao Senhor, ofereça ao Senhor agora esse tempo presente que você está vivendo, seja você evangélico ou não evangélico, apresente a Deus. Deus ouve todas as nossas preces, Deus ouve todas as nossas orações, desde que entregamos a Ele de coração e confiante como? Com fé, que Ele pode mudar e te dar uma nova trajetória, uma nova vida, um novo ciclo, e o futuro seu não vai ser frustrado, vai ser um futuro brilhante. Se você entregar ao Senhor esse momento presente que você está vivendo agora, que você está preocupado que amanhã vai te prejudicar, que vai ter um amanhã ruim ou péssimo, ou um futuro péssimo, então entregue agora o presente. O seu futuro o seu futuro vai depender do seu presente agora. Então prepara o campo para o seu futuro ser um futuro brilhante. Deus abençoe. Então aprenda a respeitar o ciclo que a vida te oferece: passado, presente e futuro. Aprenda
a respeitar esses ciclos para que você possa ser uma pessoa abençoada. Deus abençoe. Não sei que hora que você vai ouvir ou ver esse vídeo, mas tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima noite. E compartilhe, né? Se inscreva no meu canal, Gerê com J. Deus te abençoe e que essa palavra possa fluir em seu coração.